Hoje vamos continuar estudando o sistema capitalista. Então, aqui temos as características do capitalismo, né? Então, a gente vai ler sobre o que é propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura, concorrência, trabalho assalariado, né? Então, aqui a gente vai observar a característica de cada tópico desse e observar que uma característica vai levar a outra, né? Por exemplo, a economia de mercado é uma característica que ela vai surgir a partir da propriedade privada dos meios de produção, assim como a lei da oferta e da procura, ela vai surgir a partir da economia de mercado, certo? A concorrência ela vai surgir a partir da lei da oferta e da procura. E o trabalho assalariado vai surgir a partir da concorrência. E vamos destacar a lei da oferta e da procura. Então, o que é a lei da oferta e da procura? Os preços das mercadorias variam de acordo com a procura do consumidor e com a quantidade do produto em oferta, isto é, a venda. Se há grande produção, o preço das mercadorias tende a cair. Se a produção é pequena, tende a aumentar, né? Por exemplo, com a pandemia, né? Alguns produtos vieram a faltar e por isso os preços aumentaram. A lei da oferta e da procura. Também temos que destacar aqui a concorrência. Por exemplo, hoje a gente tem muitas empresas, né, grandes empresas vendendo por aplicativos e elas conseguem vender com preços menores, justamente porque elas são empresas grandes, elas compram em maior quantidade, elas têm um estoque maior e aí elas têm a possibilidade de vender a um preço mais barato do que empresas que são pequenas, né? Empresas pequenas acabam vendendo mais caro, porque compram mais caro, porque quando compram menos mercadorias que empresas grandes para poder revender, tá certo? Então, vocês vão ler também sobre concorrência, tá? Trabalho assalariado e tudo mais. Após essa leitura, você continua um pouquinho mais sobre o capitalismo e sua expansão no mundo. Então, vão ler um pouco sobre o que é DIT, Divisão Internacional do Trabalho, certo? Então, essa divisão do trabalho era o seguinte: os países desenvolvidos, eles compravam matéria-prima do país em desenvolvimento, ou seja, os países que são, digamos, mais pobres, tá certo? E aí você vai fazer a leitura, porque tem pergunta sobre essa partezinha lá no texto. Então, também vamos estudar que, após o término do conflito, as grandes empresas dos países com maior desenvolvimento e que precisavam se expandir, né, queriam vender para o mundo todo, elas começaram a instalar fábricas de filiais, né, em países pequenos, né, em países em desenvolvimento. Um desses países onde essas empresas da Europa resolveram abrir filiais foi o Brasil, México, Argentina, África do Sul e Índia, né? Aqui, por exemplo, a gente teve, na época, a montação da fábrica, por exemplo, da Ford, que quando foi ano passado, por conta da crise, fechou depois de muitos anos, né? Então, aqui nas filiais, né, dessas empresas da Europa, não só são fabricados os carros, como também as peças de carro, né? E isso torna a mão de obra mais barata, né? E a economia, ela acaba, né, ela acaba se espalhando no mundo todo. Ela não fica só concentrada na Europa, ela fica no mundo todo, né? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto todinho para poder responder as perguntas que vêm depois, que também requer uma reflexão de vocês de acordo com a economia, com o nosso cenário econômico atual mesmo, né? Por conta da crise. A atividade, vejam só. Antes de fazer a tarefa, procurem colocar no caderno a data de hoje, 16 de março. Depois, identifique a disciplina, atividade de geografia. Depois, escreva o seu nome completo e a sua turma, nono ano. Qual nono ano?
certo? Feito isso, copiar todas as perguntas e responder de acordo com o texto. É para copiar o texto? Não. Então, primeira questão. A lei da oferta e da procura é uma das características do sistema capitalista. De acordo com o texto, explique como ele acontece. Eu já expliquei a vocês e vocês vão ler novamente o texto, refletir e vai responder. Certo? Então, escrevam, expliquem direito. Segunda questão, a concorrência amplia as opções de compra do consumidor e pode reduzir os preços. No nosso cenário econômico atual, explique como isso acontece. Dê exemplos. Então, você pode citar as empresas que são grandes e que, por conta disso, eles têm estoque maior e podem vender a preços menores, né? Isso já é meio desigual com as empresas pequenas que não conseguem ter um estoque muito grande e por isso não podem baixar tanto seus preços, né? Não podem concorrer com empresas grandes. Terceira questão. De acordo com o texto, o que é DIT? Como era a relação comercial entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento? Então, você vai colocar o que significa essa sigla e depois você vai descrever como era essa relação entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento na época do DIT, tá certo? Quarta questão. A dispersão do processo produtivo provocou muitas mudanças entre os países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, mudanças que foram necessárias para atender o novo arranjo do sistema capitalista. Sabendo disso, escreva algumas delas. Então, lá no final do texto, você vai observar as mudanças, né? Depois que as empresas europeias abriram filiais aqui nos países em desenvolvimento, que mudanças ocorreram para esses países, né? E aí vocês vão anotar e terminar de concluir a tarefa, tá bom? Bom estudo.